Olá, muito boa tarde. Representantes das empresas de ônibus e do Sindicato dos Rodoviários se reuniram com o Comando de Policiamento da Capital e Brigada Militar para discutir medidas de combate à violência no transporte coletivo de Porto Alegre. Para enfrentar o problema, além de reforçar o policiamento ostensivo e intensificar os trabalhos da Operação Transporte Seguro na capital, vai ser criada uma força-tarefa. No encontro, cobradores e motoristas relataram à Brigada Militar a sensação de insegurança no trabalho. Conforme o Sindicato dos Rodoviários, o medo já faz parte da rotina. As nossas tripulações estão indo trabalhar de manhã, não sabem se voltam. Porque o índice de assalto na Protásio Alves, na Saturnino de Brito e na Ipiranga é muito grande. Para o gerente da empresa Conorte, a sensação de impunidade favorece a ação dos criminosos. Eles estão sendo presos e a gente tem observado que esses elementos não têm sido, não tem sido efetivo, o cumprimento da penalidade. Eles são soltos na mesma hora. E esses elementos a gente tem observado que são sempre os mesmos. No mês de julho, a Brigada Militar registrou cerca de 40 assaltos em ônibus na capital. A maioria dos delitos ocorreu nas linhas da Carris. Foram mais de 20 ataques. As linhas D43 Universitária, T4 e T6 são os principais alvos dos bandidos. Já em outras empresas que circulam na Zona Leste, como a 433 Vila Jardim e 429 Protásio Iguatemi, também sofrem com os assaltos. Números que preocupam também os usuários. A gente tem medo disso aí, com certeza. Segurança zero. Principalmente nessa região aqui do mercado, é bem complicado, super perigoso. Quase sempre a gente vê alguém sendo vítima de assalto, alguma coisa assim, então a gente nunca se sente seguro aqui, né? Acredito que as pessoas não têm nenhum motivo para se sentir seguras, eu inclusive. A reunião, segundo a Brigada Militar, é o início de uma força-tarefa que começará com novas táticas dos batalhões. Como muitos destes roubos aos transportes públicos ocorrem, transportes urbanos ocorrem em limites das áreas de responsabilidade dos batalhões, nós estamos pretendendo fazer uma operação temática, uma força-tarefa envolvendo integrantes, policiais militares destes batalhões. Aproximar a polícia da comunidade para prevenir a violência. Essa é a estratégia do policiamento comunitário. A iniciativa faz parte do projeto COBAN, um acordo de cooperação firmado em 2013 entre Brasil e Japão. O país asiático tem polícia comunitária há 130 anos e a experiência está sendo adaptada para o Brasil. Em Porto Alegre, um curso de capacitação reúne policiais de 22 estados. Ao invés de rondas dentro da viatura, visitas comunitárias para interagir com a população e trocar informações sobre segurança. Essa é uma das mudanças propostas pelo policiamento comunitário, que busca prevenir mais do que reprimir a violência. E essa forma de atuação começa primeiro pela descentralização dos policiais em determinados locais, com o compromisso desses policiais trabalharem com aquelas comunidades de forma rotineira, e ao mesmo tempo que a comunidade também vem junto para apoiar esses policiais, tanto no planejamento das suas ações, quanto nas informações que eles precisam para ajudar na prevenção. No Rio Grande do Sul, os policiais do projeto COBAN também estão morando nos bairros de atuação. Eles recebem auxílio moradia pago pelas prefeituras. A ideia é criar uma relação de proximidade e confiança com os moradores. Ao todo, 23 municípios já participam do projeto aqui no estado. Um deles é Novo Hamburgo. A cidade tem 14 núcleos de polícia comunitária, cada um com 4 agentes. Nós entendemos também que a própria população ela passa a conhecer, a reconhecer, esses policiais como pessoas, que estão ali para auxiliá-los, para ajudá-los. Melhorou bem com a polícia comunitária no bairro, a gente tem contato diretamente com o pessoal que trabalha na viatura, então a gente consegue entrar em contato. Quando uma ocorrência acontece, a gente entra em contato com eles, a ação é mais imediata, mais rápido. Inclusive o último assalto agora efetuaram as prisões, tudo correto, tudo certinho. Mas os moradores também cobram melhorias. Melhorou um pouquinho, precisa ter mais, Tá assaltando o mercado aqui também, sabe? Não, precisa melhorar um pouco mais, A polícia de Novo Hamburgo ainda não tem dados sobre o impacto do projeto sobre os índices de criminalidade, mas afirma que a segurança aumentou e cita como exemplo essa praça do bairro Santo Afonso, que tinha fama de violenta.
não tem pichação, não tem paredes destruídas, a gente não vê adolescentes ou crianças brigando, não se vê andarilhos, adolescentes consumindo drogas. Então isso tem a ganhar, porque o que se propõe uma praça é o convívio social, comunitário, e não o crime. No curso de capacitação, que vai até sexta-feira em Porto Alegre, os policiais discutem formas de qualificar o trabalho nas comunidades. Também avaliam os resultados obtidos até agora e a experiência de estados em que os agentes não moram no local de atuação. Agora o nosso assunto é economia. Com a alta de 26% desde o início do ano, o dólar impacta direto na vida do brasileiro. As oscilações para cima interferem, por exemplo, na exportação e importação de produtos. Ontem, a moeda estadunidense atingiu o maior valor dos últimos 12 anos. R$ 3,43. No meio da tarde, este era o valor da cotação. No final do dia, fechou em leve queda, custando R$ 3,37. Foi o quinto dia seguido de valorização da moeda estrangeira. Neste momento, é preciso R$ 3,35 para comprar $1. Mas a previsão de alta na taxa Selic, a ser definida em reunião do Copom desta quarta-feira, pode elevar ainda mais o preço da moeda. Qual o impacto dessa alta do dólar na nossa vida diária? Para falar do assunto, estamos recebendo aqui o Marco Martins, consultor financeiro. Boa tarde, Marco. Boa tarde. Bom, primeiramente, por que está subindo o dólar? Bom, Por que houve essa alta tão... É um conjunto de fatores, vamos dizer assim, a taxa de câmbio ela é sempre explicada por um conjunto de fatores externos e de fatores internos. Em termos de fatores externos, desde o final do ano passado, os Estados Unidos vêm retirando os incentivos da economia americana e o dólar vem se fortalecendo em relação às demais moedas ao redor do mundo. No finalzinho do mês de junho, a presidente do Banco Central americano anunciou que vai elevar as taxas de juros ainda esse ano, o que serviu para fortalecer um pouco mais o dólar frente às demais moedas. Junto a isso, vem os fatores internos. Os fatores internos, a economia brasileira vem passando por um momento de ajuste, recessão, problemas de controle de gasto público e, recentemente, na última semana, o anúncio da modificação das metas fiscais e das agências de rating sinalizando que podem rebaixar o rating do Brasil. Todos esses fatores tornam favorável para a desvalorização do real frente ao dólar. Quando tu diz baixar o rating, é baixar a questão da nota de crédito do Brasil. Do Brasil em relação... Bom, a questão desse ajuste fiscal, o ministro da Fazenda, o Joaquim Levy, afirmou ontem que é passageira. Acredita que é passageira essa questão de ajuste fiscal? Eu, pessoalmente, e o mercado, a ele nossa acredita visão... que é passageira, ele afirmou que é passageira e tal. Porque o pessoal está se ajustando, houve um ajuste fiscal, então o empresariado está se ajustando. A gente acredita que o ministro vai conseguir fazer o ajuste fiscal, se não na magnitude pretendida, mas ao menos boa parte da magnitude, e que essa volatilidade na taxa de câmbio, ocasionada por fatores internos, deve nos próximos dias já se acalmar um pouco mais, tá certo? Deve se acalmar, o mercado deve absorver isso e o câmbio deve voltar à normalidade. Bom, esse câmbio alto, ele interfere o que na economia do dia a dia? Na economia do dia a dia, ele acaba encarecendo os produtos importados, encarecendo as matérias-primas, encarecendo a energia por conta de petróleo e essas coisas todas que são influenciadas pelo câmbio e, consequentemente, é mais um fator adicional para pressionar a inflação. Uhum. Bom, então, no caso, assim, o que o consumidor deve fazer nesses casos? O consumidor deve torcer para que a taxa de câmbio... Torcer para que a taxa de câmbio volte à normalidade. E se preparar, porque se essa taxa de câmbio continuar em patamares elevados, na faixa dos 3,40, 3,50, mais cedo ou mais tarde vão apresentar essa conta para a gente via mais aumento de preço. Você vai sentir essa taxa de câmbio no supermercado, na sua conta de luz e no seu tanque do seu automóvel, na sua passagem de ônibus. Ou seja, o câmbio tem um efeito dentro da economia que ele leva a um aumento
de preços dos insumos da economia. Sim. O brasileiro, então, vai rebolar mais ainda, então. Sim, no momento em que a gente tem inflação já elevada, inflação pressionada, é mais um fator, vamos dizer assim, para prejudicar as nossas contas do dia a dia. Né? E quem, por exemplo, viajasse para o exterior, como é que fica nessa situação? Normalmente, o sujeito que faz uma viagem para o exterior, a gente sempre pensa que o sujeito faz um planejamento de médio e longo prazo. Sim. E quem faz um planejamento de médio e longo prazo, até por conta das passagens aéreas, que você tem que comprar antes e tal. O que você tem que fazer com a taxa de câmbio? Você tem que ir comprando dólares aos poucos e se preparando de maneira a formar uma taxa média na taxa de câmbio. O que a gente não aconselha? Não nesse momento que a moeda está estressada, mas em momento algum a gente sugere que as pessoas deixem para fazer todas as suas compras no cartão de crédito a uma determinada taxa de câmbio e correndo o risco de ter uma surpresa. Sim. Quando vem a fatura, a taxa de câmbio está maior do cartão de crédito. O segredo vale, e nós insistimos sempre isso com os consumidores e com as pessoas de uma maneira geral, façam planejamento financeiro. Esse é o segredo. A taxa de câmbio é só mais um indício de que a gente tem que aumentar o nosso nível de planejamento financeiro. Tá certo. Vamos ver o que acontece aí nos próximos meses. Marco Martins, consultor financeiro. Marco, agradecemos novamente a gentileza aqui, a presença, canal aberto. Então tá, obrigado. Tá certo, boa tarde, obrigado. Boa tarde. Quarta-feira de tempo firme na região metropolitana. Em Porto Alegre, a tarde será de predomínio do sol com algumas nuvens. A máxima hoje deve alcançar os 28 graus na maioria dos bairros. Em Guaíba, o dia amanheceu com névoa, mas o tempo fica firme com sol e poucas nuvens ao longo da tarde. Máxima também de 28. No litoral, céu com poucas nuvens. Faz 26 graus em Tramandaí. Pão dos Pobres está completando 120 anos de atuação com mais de 80 mil jovens atendidos. E para marcar essa data, o seu diretor, Albano Thielli, lançou um livro que recupera a história da instituição. Porque você me deixa... Marina tem um sonho, ser musicista profissional. Porque você não cola em mim. O desejo vem desde pequena, mas foi só na oficina de música da Fundação Pão dos Pobres de Santo Antônio que ela começou a trilhar o caminho para o estrelato. Já que meus pais não têm condições de pagar uma aula de violão para mim, eu estou em casa fazendo nada. Isso é praticamente o começo da minha carreira. A garota é uma das crianças que frequentam a fundação, que neste mês completa 120 anos. Ao todo, 1.700 crianças e adolescentes entre 0 e 21 anos de idade são atendidos pela Pão dos Pobres em programas educativos ou cursos profissionalizantes. Bem, o trabalho que nós fazemos é fazer o bem à criança e ao jovem. Fazer o bem, o desafio, que a criança e o jovem, onde vive, no ambiente que vive, não teria condições e não recebe aquilo que recebe aqui. Hoje foi lançado um livro que conta a história da instituição. A obra traz fatos que marcaram a trajetória do lugar e relatos de pessoas que tiveram suas vidas mudadas, como a deste professor de história, que passou 8 anos da infância aqui dentro. Eu era muito paupérrimo. Eu dormia em cima de 3 caixas, tava pelego e lençol de saco. E graças ao Pão dos Pobres, eu tive um determinado ideal, uma ambição cultural, eu tive muita disciplina para chegar aos dias de hoje com uma família. Na ocasião, também foi apresentado o memorial fotográfico da Fundação, que reúne os fatos mais marcantes da sua história. Muitos pais têm grande dificuldade de reconhecer uma criança com habilidades especiais. Tocar música de ouvido, começar a ler antes da idade, trazem a dúvida: será que meu filho é superdotado? Larice Bonato Germani, mestra em educação responsável técnica pela área das altas habilidades, superdotação da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades, a FADERS. Boa tarde, Larice. Boa tarde. É Germani ou Germani? Germani. Germani. Bonato Germani. Tá certo. Bom, então agora vamos falar sobre essa questão da criança superdotada. Como é que a gente pode reconhecer uma criança superdotada? Bem, nós podemos reconhecer essa criança superdotada a partir da identificação de 3 comportamentos, né?
Primeiro comportamento é a criança que apresenta um desenvolvimento acima da média quando comparado a crianças ou adolescentes, né, daquela mesma faixa etária, daquela mesma faixa de desenvolvimento. E numa determinada área, tanto do saber quanto do fazer. Tá? Como, por exemplo, na área acadêmica, que então nós vamos observar esse destaque, esse desenvolvimento para além da média, na lógica matemática, na área linguística, na geografia, na história, nas ciências, enfim. Né? Também na área artística, né? Que tem um desenvolvimento acima da média dentro da área artística, seja em música, seja em artes plásticas em geral. E na área motora, que então entra toda a parte do esporte, né? Que ela tem uma capacidade além daquele sempre comparado com as crianças da sua faixa etária, faixa de desenvolvimento. O segundo ponto que a gente observa para a identificação das altas habilidades é como essa criança se envolve com esta área onde ela se destaca. Ou seja, ela vai buscar maior conhecimento, ela vai pesquisar, ela vai aprofundar aquele conhecimento por iniciativa própria, né? Ela tem uma motivação que nós chamamos de motivação intrínseca. Ela é autônoma nessa busca, ela é independente, ela mergulha, ela ocupa boa parte do seu tempo na busca desse conhecimento, nesta área que lhe interessa, né? E o terceiro e último ponto que nós vamos observar para essa identificação, para esse reconhecimento, é a criatividade, né? Então, é aquela criança que questiona muito, que pergunta muito, que os pais dizem, eu estou cansada de tantas perguntas, eu não sei, né, o tanto quanto eu vou responder. E aí já é importante frisar de que os pais não precisam ser superdotados, né, saber todas as respostas que a criança questiona, né? Tem ideias originais, inusitadas, incomuns para aquela faixa de idade, aquela faixa de desenvolvimento. Então, esses três comportamentos reunidos, nós podemos reconhecer que uma criança apresenta esses indicadores de altas habilidades e superdotação. Pois bem, tu falaste dos pais. Isso. Como é que os pais podem trabalhar as habilidades dessa criança? Devem procurar um profissional? Como é que os pais devem trabalhar nesse nós sentido? Na FADERS e eu, de forma autônoma como profissional, nós orientamos a família. Primeiro, é preciso reconhecer se este filho tem os indicadores de altas habilidades ou não. Se os pais levam a criança, por exemplo, numa instituição como a FADERS? Pode levar numa instituição como a FADERS. Nós fizemos esta identificação, né? E os pais precisam ser orientados sobre estas características que essa criança ou adolescente apresenta, né? E poder alcançar, suprir a necessidade que essa criança demanda nesta área de conhecimento. Mas cabe frisar e destacar que os pais, né, desta criança e dessa adolescente deverão ser pais como para qualquer outra criança e adolescente. Ou seja, deverão educá-lo com limites, né, com amor, enfim. E, ao mesmo tempo, poder alcançar, na medida que essa criança e adolescente solicita, situações, oportunidades favoráveis para que esse potencial possa ser desenvolvido adequadamente. Sim, e os professores também, como é que é a questão das crianças superdotadas? Tem dificuldade de aprendizagem? Os professores podem auxiliar? Os professores, para que essa criança se desenvolva adequadamente, né, não que esse potencial vá se perder, né, mas é preciso que ele tenha oportunidades para se desenvolver. E quem são esses grandes meios, grandes contextos sociais que vão favorecer? Primeiro, a família e segundo, a escola, né? Então, os professores precisam, de maneira geral, ter muita informação sobre como adequar estratégias pedagógicas, tanto na sala de aula, como no atendimento educacional especializado, em turno inverso, nas salas multifuncionais ou as antigas salas de recurso, para que essas crianças e adolescentes
possam desenvolver essa potencialidade. E a FADERS faz esse trabalho? Faz. A FADERS faz a identificação, ela faz assessoria a escolas públicas e privadas, né, em termos do atendimento das estratégias pedagógicas para o desenvolvimento dessas potencialidades, cursos de capacitação. O ano passado, nós realizamos um curso, juntamente com a Secretaria de Educação do Estado, para professores de todo o Estado que trabalham em salas multifuncionais, né, e que vão atender este aluno. Assim como em 2014, em parceria com a Secretaria do Estado, né, de Educação e com o Centro Metodista IPO, curso de Serviço Social, nós realizamos um curso para 250 professores inscritos, durante 20 horas. Então, importante salientar esse trabalho da FADERS. Conversamos com a Larice Bonato Germani, mestre em Educação, responsável técnica pela área das altas habilidades, superdotação da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades, a FADERS. Larice, agradecemos a gentileza aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, hein? Boa tarde. Boa tarde. O sol predomina entre poucas nuvens na Serra Gaúcha nesta quarta-feira. Em Caxias do Sul, a máxima deve alcançar os 24 graus à tarde. Em Passo Fundo, na região norte, o tempo é parcialmente nublado nesta quarta, com termômetros chegando na casa dos 23 graus à tarde. Da mesma forma, em Cruz Alta, no noroeste, onde a máxima hoje será de 24. Veja daqui a pouco, rodada do Orçamento Participativo discute melhorias do transporte e da mobilidade urbana em Porto Alegre. Na fronteira oeste, a quarta-feira será de muitas nuvens com curtos períodos de sol. A máxima hoje em Uruguaiana atinge os 27 graus. Em São Borja, também grande variação de nebulosidade. Os termômetros marcam 28 graus. Mesma condição em Alegrete, onde a mínima hoje foi de 16 e a máxima atinge os 26 graus. Com o novo prazo para a obrigatoriedade do extintor ABC nos veículos definido, o mercado ainda corre atrás para oferecer equipamento. Nem todas as lojas têm hoje extintores deste tipo para venda. A reportagem é da TV Cultura do Vale. No fim do ano passado, uma lei foi estabelecida sobre a utilização de extintores em automóveis. A legislação nacional torna obrigatória a utilização de extintores do tipo ABC. Porém, devido à grande procura pelo item de segurança, o prazo para a obrigatoriedade foi adiado. Até agora, já foram estabelecidos 3 datas diferentes. Atualmente, os motoristas devem se adequar à regra até o dia 1º de outubro. Os fabricantes não estão dando conta de abastecer o mercado. Então, a procura está sendo bem grande e a falta dele ainda encontra bem acentuada no mercado. A empresária afirma que, com a alteração do prazo, muitas pessoas podem deixar para comprar de última hora. Afeta porque ele dá uma estagnada no mercado. As pessoas acabam deixando, de comprar e em função do prazo. O motorista que não estiver em dia com o item obrigatório e for flagrado vai ser punido com multa de R$ 127, além de 5 pontos na carteira de habilitação. Ontem à noite, na Casa do Gaúcho, foi realizada a segunda rodada de Assembleias Regionais e Temáticas do Orçamento Participativo 2015 e 2016 de Porto Alegre. Os temas desta rodada foram circulação, transporte e mobilidade urbana. O orçamento participativo existe há 26 anos em Porto Alegre.
Felisberto é conselheiro do processo há 24 anos. É quase uma vida dedicada a melhorar a rua, o bairro e a cidade onde vive. Mesmo com as mudanças que o orçamento participativo sofreu ao longo do tempo, o conselheiro ainda aposta nesse instrumento de participação popular. É importante do processo é isso, é participar e dar a sua opinião, e demandar, e cobrar, né? Não tem outra forma. Os governantes têm um ditado que diz, tem que fazer o bafo na nuca, senão não tem outra forma. A plenária temática de circulação, transporte e mobilidade urbana pautou temas como o tempo de espera nas paradas de ônibus, pavimentação de vias públicas e instalação de sinaleiras. Outro importante debate foi o processo de licitação para o transporte público da capital. O orçamento participativo teve uma participação ativa e presente, elaborou questões importantes como ar-condicionado, como o sistema público de fiscalização dos prestadores de serviços do transporte coletivo e vai continuar pelos 20 anos, que será o tempo de concessão, através da fiscalização desse Conselho de Usuários. As plenárias temáticas do orçamento participativo acontecem até a próxima terça-feira, sempre às 19 horas, na Casa do Gaúcho, localizada no Parque da Harmonia. A partir do dia 6 de agosto, iniciam as plenárias por região da cidade. Para saber a agenda completa dos temas e das regiões do orçamento participativo, acesse a página da Prefeitura de Porto Alegre na internet ou retire o folheto com o calendário no Paço Municipal. O governo do estado lançou esta manhã o Programa Estadual de Olivicultura. A iniciativa tem como base a expansão da produção de oliveiras no Rio Grande do Sul. O evento contou com a presença dos secretários estaduais de Agricultura, Hernani Polo, do Desenvolvimento Rural, Tarcísio Mineto, e do governador José Ivo Sartori. O programa deve proporcionar suporte à pesquisa, assistência técnica e à industrialização da produção de azeite de oliva no estado. Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com 1.400 hectares de oliveiras cultivadas e 5 fábricas de azeite em operação. Aberto na Fiergs, em Porto Alegre, o Congresso Internacional do Leite. É a primeira vez que a capital gaúcha cedia este encontro. O objetivo é buscar alternativas e incentivar a tecnologia para aumentar a produtividade. Gelsi Tuns é pequeno produtor de leite em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Com 23 cabeças de gado, produz 10 mil litros de leite por mês que são vendidos para uma cooperativa. O sonho dele? Aumentar a produção sem ter que ampliar a área de pastagem. Eu tenho uma área bem reduzida, muito restrita em espaço, eu tenho que me superar na produtividade. Então eu hoje tenho uma produtividade considerada boa, na casa dos 30, de média ou mais, até 35, eu quero chegar na casa dos 40 ou mais. Então isso eu tenho que buscar conhecimento. Assim como seu GC, outros produtores brasileiros, bem como técnicos e pesquisadores estrangeiros, vieram participar do Seminário Internacional do Leite, que acontece hoje e amanhã aqui na sede da Fiergs, em Porto Alegre. É neste encontro que os produtores vão descobrir quais as novas tecnologias que estão revolucionando o campo. A necessidade de novas tecnologias que contemplem a falta de mão de obra e a elevação contínua do preço da terra, a busca incessante pela qualidade do leite, porque o consumidor é cada vez mais exigente, a necessidade de nós termos novas tecnologias, incorporação de tecnologias que são geradas fora do setor, como, por exemplo, a nanotecnologia. É cada vez mais necessário a utilização de nanotecnologia, por exemplo, para a gente ter menos remédio sendo dado para a vaca e mais inteligência através de novos equipamentos que podem detectar problemas de doença e combater antes que a doença se agrave. O presidente do Instituto Gaúcho do Leite disse que o Brasil produz apenas 50 derivados do leite, enquanto que países europeus estão produzindo mais de 300.
Para chegar a esse nível de excelência em produção, é preciso qualificar a cadeia do leite, afirma Gilberto Piscinini. Estamos bem encaminhados e, para isso, nós temos que pensar agora aqueles pontos estratégicos de virar a página. O setor foi depurado, foi tirado do mercado quem não tinha condições de produzir. Agora, nós precisamos trabalhar a questão de olhar para o consumidor e olhar para o mundo. O que nós precisamos fazer para agregar mais valor, rentabilizar mais a cadeia e também estruturar, através das políticas públicas, a sanidade animal, a infraestrutura, estradas, energia elétrica, tudo isso é um insumo importantíssimo para viabilizar essa cadeia. Cães, assim como os humanos, também sofrem com alergias e a cada dia o problema se torna mais recorrente. Nosso assunto agora é esse, com a Grace Leiria Ligoc, veterinária dermatologista. Boa tarde, Grace. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Bom, então por que hoje os animais eles apresentam tantas alergias? E tem bastante alergia nos animais? Tem. Na clínica é o que a gente mais atende, geralmente são problemas dermatológicos, na clínica de pequenos animais, né? Sim. Tem algumas teorias sobre por que isso acontece, não está bem estabelecido ainda as causas, né? Mas se comenta sobre o animal hoje em dia se alimentar muito de alimentos industrializados, né? Rações, muitos corantes, muitos conservantes, né? Acidulantes, tudo aquilo que tem no alimento industrializado, né? Também se comenta sobre se vacinar demais os animais, né? Hoje em dia se vacina mais os cães, isso é importante, mas ao mesmo tempo a gente está injetando antígenos muitos diversos, né? E isso também leva a alergias, né? O que mais? As pessoas colocaram os animais para dentro de casa hoje em dia, né? Com a proximidade do animal, antigamente se criava mais no pátio, né? Justamente. E hoje a gente tem animais dentro de casa, em cima da cama, né? Dormindo junto. Então isso fez com que os animais se expusessem mais também a coisas dentro de casa. Então a gente tem acidentes com ingestão de medicamentos, né? Ácaros da poeira causam muita alergia, o mofo do banheiro, muitas alergias respiratórias, né? Tudo por conta disso, do animal estar mais próximo. Então ele se expõe mais a coisas que ele antigamente não entrava em contato, né? Dentro de casa. E, por exemplo, assim, agora tu disseste na questão da alergia por ração, ou não só pela ração, mas os produtos que eles se alimentam, as comidas que eles se alimentam, os animais. Quando, por exemplo, existe alergia por ingestão de alimentos, existe, no caso dos animais? Existe, mas é uma porcentagem menor do que alergia a outras coisas, a contato do ambiente, né? Há produtos que as pessoas aplicam nos animais sem recomendação veterinária, né? A gente tem bastante alergia, intoxicações às vezes, né? E problemas de pele bem sérios, né? Bem sérios, tem risco de morte quando o animal faz alguma reação dermatológica que a gente chama de farmacodermia, que é uma reação grave dermatológica, né? Ele pode ter necrose da pele, né? E isso pode levar à morte. Acontece. E, por exemplo, nesse caso, quando o animal tem alergia a uma ração, como é que a gente pode resolver nesse caso? Corta a ração? Ou... Aí existem... o diagnóstico da alergia, ela é por exclusão, né? Não se sabe, a pessoa chega com o animal e a gente vê que ele tem uma alergia, mas não se sabe a quê, muitas vezes. Então, a gente vai fazendo... Vamos fazendo testes, né? A gente primeiro mexe na dieta, uma das coisas que se faz, né? E se usa daí... exclusão, então se tira aquela dieta que o animal recebe, se coloca no local uma dieta hipoalergênica, assim que chama, né? Essa dieta ele vai comer por 30, 40 dias e depois a gente expõe o animal novamente à dieta anterior. Se nesse período que ele recebeu a dieta hipoalergênica ele não teve nenhuma reação de pele, nenhuma resposta, né? Ficou bem, então ele pode ter alergia alimentar. Aí pode ser alergia à proteína da dieta, que é uma causa importante, ou a alguma coisa que tinha na dieta anterior. Algum conservante, corante, né? Daquela ração anterior. Sim. Agora, falando sobre a questão... Existem algumas raças, tanto de cães para gatos, existem algumas raças desses dois, que eu acho que são o que mais o pessoal tem na vida urbana, cães e gatos, né? Hoje em dia, as pessoas têm muito cães de raça, né? Isso. Existem algumas raças mais As propensas? Raças puras, né? Quando não tem cruzamento, são raças puras e são mais propensas, né? A gente tem agora o Shih
Tzu, que é um cão da moda. Então, o Shih Tzu é um animal muito alérgico, né? É difícil que ele não tenha alergia a alguma coisa. Tem o Lhasa Apso, que é um parente. A gente tem Maltese, York, Poodles, que são raças mais antigas, que também são bastante alérgicas. Uma raça também mais moderna é o Bulldog. Tanto o francês quanto o inglês são também animais bastante alérgicos, né? E esses animais, geralmente, eles têm um defeito genético na pele. Essa pele, ela tem falhas na sua estrutura que permite que a pele desidrate. E no momento que a pele desidrata, ela vai coçar. E a gente vai ter infecções bacterianas e fúngicas decorrentes disso. E como evitar as alergias e se existe tratamento para as alergias? Qual é o tratamento? Existe. Para evitar, eu acho assim, o que a gente vê é que as pessoas compram os animais e não têm conhecimento nenhum da raça daquele animal que comprou, né? Então, acho que a pessoa tem que primeiro pesquisar sobre a raça que ela vai comprar, né? Que ela vai adquirir. E procurar o veterinário para esclarecer sobre esses cuidados que ela tem que ter com o animal, tanto cuidados higiênicos quanto cuidados de alimentação, para tentar evitar que apareça, né, o problema. Porque, às vezes, o manejo vai fazer com que o problema seja muito pequeno, né? Não tem uma cura à alergia. Não vai ter cura à alergia. Não tem cura. A gente consegue ter um controle se a gente usar um manejo adequado para cada indivíduo, né? Porque a alergia ela é diferente em cada indivíduo, ela não é igual em todos eles. E o tratamento vai se basear, uma vez que o animal é alérgico, se ele for alérgico alimentar, em controle da dieta, se ele for alérgico a ambiente, a coisas que estão no ambiente, que muitas vezes a gente não consegue saber exatamente a que ele é alérgico, né? Nós temos medicamentos indicados, banhos, hidratantes, para tentar manter esse animal com a pele mais hidratada, né? E esse manejo é para a vida toda. Não é barato, muitas vezes, manter esse animal sob tratamento, por isso a pessoa deve se informar quando vai comprar uma raça pura, muitas vezes exótica para nós, que o Shih Tzu é uma raça bem exótica, né? E as pessoas daí não têm esse conhecimento. E aí são pegas de surpresa, né? Com uma doença incurável. E procurar um profissional especializado. Isso. Principalmente. Exatamente. Conversamos com a Grace Leiria Ligoc, veterinária dermatologista. Grace, agradecemos a gentileza pela presença. Eu que agradeço. Canal. Obrigada. Boa tarde. Obrigado. Tempo parcialmente nublado nesta quarta-feira na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, a máxima chega aos 29 graus. Mesma temperatura em Santa Maria, onde a mínima hoje foi de 19 graus. Assim como em Cachoeira do Sul, onde fez 23 graus pela manhã. Veja em instantes. Exposição em Montenegro destaca as diversidades étnicas e culturais do Brasil. Durante 58 anos, o Olímpico foi a casa dos gremistas, simbolicamente falando. Mas para os jogadores que tinham que concentrar antes do jogo, o Olímpico era realmente um lar, onde se dormia, se fazia as refeições, onde se vivenciava muitas histórias. Na matéria de hoje da série sobre o Estádio Olímpico, realizada pelo TVE Repórter, ex-jogadores e dirigentes contam algumas dessas histórias bastante curiosas. Nós éramos uma família, né? A gente concentrava aqui mesmo, né? Ali embaixo em cima do vestiário. Então praticamente não, aí era uma segunda casa que nós tínhamos, porque nós jogávamos quase toda hora e praticamente a gente não saía daqui. Então tinha vezes que as nossas famílias tinham que vir aqui
com nossos filhos para a gente brincar e curtir nossa família, porque nós não tínhamos tempo de ir em casa, porque a gente concentrava às vezes na sexta-feira para jogar no domingo. Então não tinha tempo de ir lá e nós tínhamos que descansar. Então a família vinha para cá e a gente não ia em casa. Havia um costume, até hoje ainda tem alguns clubes ou treinadores que costumavam concentrar os solteiros 2 dias antes, 1 dia a mais antes dos casados. Então durante muito tempo em que fui profissional, eu concentrei às vezes só com o tio Silvio, que era o guardião da concentração, para que não fizesse algo que pudesse atrapalhar no rendimento do jogo, mas eu sempre fui muito comportado. Bem, na verdade que eu casei com 28 anos, né? Para um jogador de futebol acaba sendo tarde, porque se casa muito menino, né? Mas lá pelas tantas, depois da relação já de jogadores, tinha o meu nome lá, Roger, 2 dias antes, concentrado. Não era o local, né, era a acomodação que fazia, não. Nós tínhamos sempre o clube como primeiro plano. Não, eu quero ganhar, não, o Grêmio quer ganhar. Esse era o sentimento que tinha todos os jogadores, né? Isso é que é legal. Até nós iremos para o que der. Ele falava muito da concentração do Grêmio e dos métodos do Foguinho, tá? Do trabalho do Foguinho, mas o que mais me chamava a atenção é que o Foguinho dava café da manhã, ovo frito, batata frita, salsichão, queijo, salame, pão, ovo. Meu Deus do céu, era isso que eu queria, tá entendendo? Então, pela primeira vez, quando ele me concentrou, o Foguinho me concentrou, né, eu só pensava naquilo do café da manhã, né? E ali foi estava se transformando, mas eu nunca acreditava que podia chegar a um patamar de ser titular nem nada, né? Mas aquilo ali estava bom para mim. Era engraçado porque a concentração era um salão onde nós tínhamos a televisão e a gente jogava carta, brincava, né? E tinha o salão que era a concentração propriamente dito, onde era dividido por cortinas. E eu, com essa minha voz mais forte assim, né, e gostava muito, acompanhava as rádios, gostava de imitar, eu tinha assim uma paixão pelo rádio, para mostrar que depois eu me tornei radialista. E automaticamente o Antônio Augusto, que faleceu há pouco tempo, gremista fanático, tinha o programa Plantão para sempre Manlec Toshiba. E às 11 da noite ele entrava com o plantão, né? E o Anchieta, que hoje é cantor, né, que nós disputávamos posição, e eu substituí o Anchieta em 77, nos grandes momentos dessa conquista, ele estava treinando para cantor. E o Anchieta, que é uma pessoa sensacional, um ser humano espetacular, tinha um rádio daqueles grandes de técnica, que vocês conhecem muito bem, né, e um microfone sem fio. Conversando com o Anchieta, perguntei se eu falasse no microfone, saía no rádio, que nós poderíamos fazer um programa às 11 da noite, quando apagava as luzes da concentração, que todo mundo era obrigado a dormir. Essa frase é forte, obrigado. Agora eu entro. Eu vou contar essa história. Eu me acordo, vi de manhã uma gritaria e pega, não sei o quê. E tinha um goleiro, o Henrique, tinha 2 metros de altura, estava pegando babá pelo pescoço. Agora tu conta por quê. Não era o babá, não era o Henrique? Era o Henrique, sim. Foi com o Henrique que o TV. O babá tirou a... Não vou falar isso aqui, fala tu. As camas eram uma do lado da outra, mas o babá era tão ingênuo que ele sabia que a cama dele era do lado do João. O que o João fez? Foi para uma cama além. E o babá veio e deitou na cama dele, do lado dele, que era a cama do Henrique, o goleirão brabo. Sai da minha cama. Não saio, a cama é minha. Sai da minha cama. A cama é minha, sou do lado do João. Ah, tu não vai sair?
tirou ele, jogou ele por cima lá para o outro lado. E foi uma gritaria, né? E esse baixinho ia dar risada. Tu que preparasse para ele. O negócio é assim. Fosse dormir, passasse por uma cama para deixar ele na cama do Henrique. Eu sei, mas tu tá meio esquecido, a gente também. Não, tô velho. Tá meio esquecido, tá entendendo? Amanhã, mais memórias de quem viveu dentro do Estádio Olímpico. TV Repórter completo você pode conferir no site da TVE, tve.com.br. Agora, outras informações do esporte com o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores do Canal Aberto. E no Canal Aberto desta quarta-feira vamos falar de rugby. Aqui no estúdio conosco, Rodrigo dos Reis, presidente do Charrua Rugby. Presidente, boa tarde, prazer em tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Felipe. Obrigado pelo espaço aí, em nome do clube e em nome do rugby todo do Rio Grande do Sul. O Charrua está disputando o Campeonato Brasileiro, né? Charrua, na sua equipe feminina, hoje defende o título brasileiro, o atual campeão brasileiro, disputa o Super Sevens, um circuito de rugby na modalidade olímpica. E o Charrua masculino disputa a Taça Tupi, que é o torneio nacional de rugby. E tem jogo já nesse final de semana aqui em Porto Alegre? Tem jogo já neste sábado, pela Taça Tupi, com a equipe masculina. Que horas vai ser o jogo e aonde, presidente? A partir das 3 da tarde, na Sociedade Hípica Porto Alegrense, na Juca Batista, que é onde a gente manda os nossos jogos, onde acontecem os nossos treinos. Como é que está o rugby no Rio Grande do Sul? O rugby tem crescido bastante, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. Sim. O Brasil hoje é um polo de desenvolvimento no rugby, é um dos países que chama muita atenção do IRB, que é a International Rugby Board, e o Rio Grande do Sul está disparando também junto com o Brasil. Seja nos seus clubes, seja nos seus atletas nas seleções, Charrua e o rugby do Rio Grande do Sul vem crescendo bastante. E é um esporte que ele pode ser praticado por todas as idades? O rugby é um esporte muito democrático, assim, não só por todas as idades, mas como por todos os tipos físicos. Assim. Eu tô mais magrinho, mais gordinho, mais alto, mais baixo, todo mundo tem espaço no rugby. E é um esporte muito violento, o contato que se vê ou... Não, ele é um esporte com contato. O contato é uma ação estratégica dentro do rugby que serve para aglomerar a defesa e achar espaço para se pontuar. Né? É um esporte de contato, é um esporte intenso, mas de maneira nenhuma é um esporte violento, muito pelo contrário. É um esporte de bastante disciplina, né? É um esporte que preza muito pelos seus valores morais, muita disciplina, respeito à hierarquia, respeito ao árbitro, respeito aos outros jogadores. É um esporte realmente que nos ensina não só a prática esportiva, mas é um estilo de vida para todos nós. Deixa eu mostrar a camisa aqui que o presidente trouxe para mostrar. Mostra aqui na 2, mostra aqui para o índio. Aqui, ó, olha a camisa aqui, ó. Olha que bonita a camisa do Charrua Rugby. É, a camisa estilosa, número 8, né? E com os seus patrocínios, com as suas parcerias, mas parceria que muito time de futebol por aí, hein, presidente? Bom, a gente vem buscando cada vez mais apoio. Assim, o rugby é um esporte que tem... É um esporte caro? É um esporte, para os atletas é um esporte caro por causa das inscrições, das viagens. O Brasil é um país continental, é muito difícil a gente viajar para jogar, né? Mas aos poucos a gente tem galgado posições melhores e tem conseguido apoios fortes, como no caso do Outback, da Sociedade Hípica, o Empório do Aço. Até quero fazer um agradecimento a todos eles aí, que são as empresas, os apoiadores que fazem com que a gente consiga hoje praticar aquilo que a gente gosta, né? Certo. As competições de outras categorias, infantil, a partir de que idade pode iniciar no rugby? A partir dos 6 anos, o Charrua já disponibiliza hoje... O Charrua já tem escolinha? A escolinha, aos sábados, às 10h30 da manhã, também na Sociedade Hípica. Que bacana. Todos que tiverem interesse, aí, a partir dos 6 anos de idade, o Charrua já recebe os pequenos atletas. Aí. E contra quem jogamos no final de semana pelo Brasileiro? No final de semana a gente joga com Serra. No rugby a gente não joga contra, a gente joga com, né? Não, então a gente não joga... é contra, é com? Não é contra, é com. É com quem jogamos no sábado? Com Serra, que é a equipe de Caxias do Sul. É uma fase um pouco mais regional ainda do Campeonato Brasileiro, onde depois nos playoffs se misturam as regiões. Presidente, parabéns. Muito obrigado. Conte conosco aqui da TVE, do Canal Aberto.
e em agosto, novidades no esporte da TVA. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Uma boa tarde. A quarta-feira será de bastante nebulosidade, com previsão de chuva. Em Bagé, os termômetros marcam 26 graus à tarde. Possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite em Pelotas. Máxima de 25. Mesma condição em Rio Grande, onde a máxima deve atingir os 24 graus hoje. Lançado no início deste ano, o longa brasileiro Amor, Plástico e Barulho retrata a vida de duas artistas de música brega nordestina. E o filme está em cartaz na Cinemateca Capitólio e é tema do comentário da jornalista da FM Cultura, Fernanda Bastos, que está voltando de um período de férias. Boa tarde, Fernanda. Vamos direto, então, ao estúdio da FM Cultura, um dos estúdios da FM Cultura. Fernanda, boa tarde. Seja bem-vinda aí de férias. Boa tarde, Marcelo. Obrigada. Pois é, de volta para falar desse filme muito interessante, que se passa em Recife e tem como pano de fundo o tecnobrega, esse ritmo muito popular no norte e nordeste do estado, não tanto aqui. O filme não é um musical, mas ele costura aí esse cenário falando da relação entre duas artistas locais, né? Elas são aí da periferia, não são artistas que alcançaram o estrelato. Uma delas é a Jaqueline, interpretada pela Maeve Jenkins, que é uma atriz em ascensão, que estava no O Som ao Redor, também um filme de muito êxito brasileiro recente. E ela é uma cantora que já tem um tempo de estrada e começa a sentir que está se encaminhando para a decadência, porque ela está naquele momento em que ela já percebe que teria que ter estourado, como a gente fala no jargão musical, né? Teria que ter alcançado sucesso, mas ela não sai aí do ambiente local, tocando nos chamados inferninhos. Então, a relação dela se dá com uma outra dançarina do grupo ao qual ela pertence, que é o Amor com Veneno, que é uma dançarina que sonha em chegar ao estrelato também. Acontece que essa dançarina tem uma certa admiração, que em algum momento se mistura também com inveja, com relação à Jaqueline. Então a Shelly e a Jaqueline começam a estabelecer essa rivalidade. A Jaqueline com inveja da juventude, que ela não possui mais, e que essa aspirante, né, a Shelly, tem de sobra, ela tá começando, então elas têm essa espécie de rivalidade. O filme se concentra na relação entre as duas, mas mostrando de pano de fundo a periferia do Recife. É muito interessante, assim, para quem não gosta do tecnobrega, não precisa se preocupar, não é um musical, e ele conduz muito bem esse cenário que a gente aqui não conhece tanto, então só por isso já valeria, e a atuação delas tá incrível, todo o elenco do filme, vale muito conferir, e além de tudo tá na Cinemateca Capitólio, que é um lugar maravilhoso, foi revitalizado agora e merece, só isso já mereceria a visita, mas o filme é muito bom e marca aí a estreia da Renata Pinheiro, que foi diretora de arte de filmes muito importantes, como Baixio das Bestas e Amarelo Manga, então vale muito conferir esse filme. Eu desejo a todos vocês uma boa tarde e um abraço aí para ti, Marcelo. Tá certo, obrigado, Fernanda. Obrigado pela dica de hoje. O pessoal tem que aproveitar mesmo e visitar a Cinemateca Capitólio, como a Fernanda disse, e ver o filme, então, O Longa Amor, Plástico e Barulho. Obrigado, Fernanda. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going on. Foi apresentada hoje, durante coletiva de imprensa, a lista dos artistas que participam da Bienal do Mercosul. 21 países estarão representados. A 10ª edição do evento ocorre na capital gaúcha, de 8 de outubro a 22 de novembro.
A 10ª Bienal do Mercosul contará com cerca de 700 obras de 402 artistas. Batizada de Mensagens de uma Nova América, a exposição propõe a redescoberta da América Latina. Nossa ideia não é mostrar uma outra América Latina, e sim mostrar uma perspectiva nossa acerca da América Latina que propicie uma discussão sobre a produção latino-americana relacionada a uma das diversas questões sociais, políticas e, evidentemente, artísticas. A Bienal ocupará 8 espaços da capital e abordará 4 temas específicos compostos por mostras e atividades para a formação profissional. Este ano, a escolha das obras privilegiou artistas cujo trabalho inovador ainda não é conhecido do grande público. A pintura hiperrealista parece uma fotografia. É usando essa técnica que uma exposição em Montenegro mostra o Brasil de norte ao sul. Veja na reportagem da TV Cultura do Vale. Pinturas que mais se parecem com fotografias. Essa é a tendência que rodeia o mundo das artes. Obras assim podem ser vistas na Estação da Cultura, na mostra Paisagens Brasileiras, Brasil Continental e suas diversidades étnicas e culturais. Se chama realismo contemporâneo. Ele vem a produzir as obras com poucos materiais, vamos dizer assim, pincel, tinta, a mão do artista, a tela, não tem nenhum recurso técnico além desse, e ele vem com a finalidade de produzir uma obra como se tivesse profundidade, como fosse quase que uma foto. Formada em Educação Artística, com habilitação em Artes Plásticas, Janaína Alves descobriu ainda na infância que seria essa a carreira que gostaria de seguir. Na exposição, a artista retrata paisagens, etnias, culturas e folclore típico de ponta a ponta do país, passando desde as baianas do Nordeste até os gaúchos do Sul. O Brasil é de um tamanho, as proporções é de um tamanho continental, de norte a sul. A gente tenta pegar assim alguns exemplos de cada região. Região sul, centro-oeste, sudeste, nordeste, norte, para fazer uma representação do que é o Brasil. Pintar é um dom na família Alves. A dona Laci Rosa é mãe de Janaína e também é artista plástica. Ela é responsável pelas namoradeiras, objetos decorativos típicos do Nordeste. Muita vibração nas cores. Como na realidade a nossa natureza é pródiga, aqui no Brasil as cores são muito vivas. Tem muitos países que são mortas, são mais apagadas. E o Brasil não, o Brasil em toda a sua extensão tem cores vivas. O verde é verde, o vermelho, o azul. A mostra de arte já está aberta e segue até o dia 11 de setembro, na Estação da Cultura de Montenegro. No dia 20 de agosto, ocorre o encontro entre artistas e visitantes. Neste momento, a comunidade conhece o processo de criação e os pintores fazem demonstrações de obras. E nós voltamos amanhã ao 12h30. Entre os nossos assuntos, vamos falar sobre as consequências do corte de verbas para as universidades federais. Boa tarde para você. Até amanhã.